Olá, amigos, voltando ao meu livro Aventuras e Desventuras, capítulo 2. Eu já postei o vídeo do capítulo 1, podem conferir no meu canal, e agora estou fazendo o capítulo 2 do livro Aventuras e Desventuras. Vamos lá. Capítulo 2, Vida a 2. 6 meses depois, os dois estavam morando no Gama, cidade satélite de Brasília. Resolveram morar juntos, formar uma família e aguardar a chegada do bebê. A casa era simples, mas o aluguel estava dentro do orçamento, que é importante, né? Aos poucos foram montando a casa e não demorou muito, já tinham o essencial para viverem ali. Ele continuava trabalhando na loja e ela na casa da dona Cora. A vida estava um pouco mais difícil. Agora tinham que acordar muito cedo para não chegarem atrasados ao trabalho, ela com a barriga cada vez maior e as despesas aumentando. Mas o casal se mantinha firme, trabalhando, saindo sempre que possível para se divertirem juntos e felizes. Davi seria o nome do menino, caso fosse do sexo masculino. Se fosse do sexo feminino, ainda não sabiam, mas aguardavam tranquilamente a chegada do rebento. Outubro de 1977, Sara sentiu que a hora do parto estava chegando. Avisou a Paulo que a bolsa havia se rompido e que estava chegando a hora. Era por volta das 6 da manhã e Paulo tinha que levá-la ao hospital. Ele não tinha carro, mas tinha algum guardado para emergência e chamou um táxi. Próximo da sua casa havia um vizinho taxista. Acionou-o que, de pronto, atendeu. E Sara foi levada ao hospital do Gama, onde deu entrada e ficou internada para o parto. Davi nasceu no dia 16 de outubro de 1977. Era um garoto bonito, saudável, pesava 3,8 kg e tinha 50 centímetros. Nasceu de parto normal, em um parto onde tudo correu bem, felizmente. 2 dias depois, Sara teve alta e pôde voltar para casa com o seu Davi. O casal era só felicidade. Sara de licença, cuidando do menino em casa, e Paulo trabalhando, agora como nunca, pois tinha mais uma boca para alimentar. Ao término da licença maternidade, Sara teria que voltar ao trabalho, ao serviço, né? E começaram as dificuldades, que é muito comum. Não tinha com quem deixar o bebê quando saía cedo para o trabalho. Experimentou levá-lo. Conversou com Dona Cora, que não fez objeção, afinal Sara era uma moça muito trabalhadeira, né? E sempre cumpria bem com as suas obrigações. Não poderia deixá-la na mão em um momento como este. Logo bem cedinho, o casal se levantava, arrumava o bebê e ia para o trabalho. Funcionou por um tempo, mas a própria Sara sentiu o desgaste daquela rotina. Estava muito difícil para ela conciliar o trabalho com cuidar do bebê. E não era aquilo que ela tinha vindo buscar na capital federal. No Maranhão, ela teria uma vida melhor, teria família próxima para ajudar a cuidar do bebê, e o que ela conseguia com seu salário de doméstica, ela também conseguiria por lá, já que coragem para trabalhar nunca lhe faltou. E agora acumulava a experiência do tempo que viveu na capital federal. Se for para continuar naquela vida, preferia voltar para sua terra natal. Resolveu que deixaria o emprego e ficaria em casa cuidando do bebê e dos afazeres domésticos. Pelo menos até que ele tivesse uma solução para o caso, até que ela tivesse uma solução para o caso. Conversou com Paulo, que lamentou um pouco a decisão,
já que o salário que ela ganhava faria falta no orçamento doméstico, mas compreendeu a posição da mulher. Ele notara o cansaço e o abatimento dela. Sara tomou a decisão de deixar o emprego e comunicou a dona Cora que não concordou com a moça. Você está insatisfeita aqui? Indagou. O que podemos fazer para melhorar? Não, dona Cora, a senhora tem sido maravilhosa comigo todos esses anos que passei aqui, mas a decisão é de caráter pessoal. Não. Você não acha precipitado? Repense a decisão. E isso te deu. E é isto. Te dou férias e você terá tempo para refletir e ver o que realmente quer. Não, dona Cora. Agradeço muito a senhora por tudo, mas estou decidida. Estou decidida. Já conversei com meu marido e chegamos à conclusão de que esta é a melhor decisão a ser tomada. Bom, sendo assim, se é o melhor para você, lamento muito a sua decisão, mas tenho que respeitá-la. Mas saiba que as portas estarão sempre abertas para você. Sempre que precisar, basta procurar. Faremos então a rescisão trabalhista e desejo a você toda a felicidade do mundo em sua nova caminhada. Sara se despediu de Dona Cora e se foi. Voltaram a se encontrar no momento de receber os seus direitos trabalhistas. Quando se despediram, não sabia que seria o último encontro das duas amigas. Sara agora era dona de casa, com o dinheiro que recebera, pagou algumas contas e guardou uma parte. Entendia que não poderia ficar sem nenhum, principalmente agora que não tinha mais salário e dependia do marido. Davi crescia, agora com a mãe, podendo lhe dedicar mais tempo. Paulo se desdobrava para garantir a sobrevivência da família. Porém, o que já era difícil se tornara ainda mais, sem os ganhos de Sara. O casal já não mais podia sair para passear. Aliás, coisas que há algum tempo a vida os negara, e entraram em uma rotina desgastante. O sonho dos dois de uma vida melhor estava se dissipando. Sara fazia umas faxinas, passava roupa, mas ganhava muito pouco pelo trabalho. Paulo começou a sentir o peso daquela situação. Ele também não veio para a capital em busca daquela vida que estava construindo e estava triste com a situação. Ainda tinha 24 anos e precisava mudar o rumo da sua vida, que a sua vida tomara. Não sabia como, pois amava a mulher e o filho, e eles estavam inseridos naquele contexto. Seus planos incluíam os dois. Sara percebeu que as coisas não estavam muito bem. Eles se amavam, mas não estavam felizes. Ela sabia dos sonhos dele e ele dos delas. E viam que esses sonhos estavam cada vez mais distantes. Juntos não tinham como progredir. A vida ali era difícil. E nenhum tinha condição de melhorar, por mais esforçados que fossem. Como haviam pensado antes, voltar para sua terra, algo que ainda não tinha descartado, e talvez Paulo pudesse compartilhar a mesma ideia e ir com ela. Quem sabe lá eles poderiam viver melhores. O aluguel começava a atrasar, pagar as despesas normais de casa estava cada vez mais difícil. Ela não estava mais afim daquilo e decidiu tomar uma decisão. Havia escrito uma carta para a família e contara sobre a sua situação, o filho, o marido e a decisão de voltar. Recebera o apoio da família, o que a deixou feliz. Resolveu contar sua ideia a Paulo. Ele não concordou. Na sua cabeça não passava a ideia de voltar para a sua terra. Pior do que saíra, nunca. Era muito orgulhoso para se render a essa proposta. Criou-se um impasse. Sara estava decidida a voltar e Paulo a ficar. Ela tentava convencê-lo de que irem, e ele mais ainda que ficasse.
não chegaram a um acordo e a união de cerca de 3 anos chegava ao fim. Ela decidiu que iria embora com o filho do casal e ele que ficaria para tentar encontrar na capital federal aquilo que viera buscar, o sonho de uma vida melhor que a sofrida vida que tivera em sua infância no Nordeste. Não foi o final que ambos esperavam, mas foi o que aconteceu. Eu diria um triste fim, já que a mãe iria embora com o filho e o pai ficaria para trás. A chance de não se encontrarem mais era muito grande, pois a mágoa de não terem conseguido chegar a um acordo ficara e cada um decidira seguir o seu caminho. A separação, que é o texto desse próximo, que é o título dessa próxima parte. O capítulo, né, foi dividido em partes, e essa parte aqui é a separação. Paulo a levou até a rodoviária, onde ela partiria de volta para a sua terra junto com seu filho. Era início de 1979. Ela estava triste pela situação, mas estava feliz por entender que tomara a decisão correta. Lá, ela poderia retomar a sua vida junto da família, e Paulo seguiria aqui tentando encontrar o que viera buscar. Um não seria empecilho para o outro. Quanto a Davi, ela sabia que sem o pai, se assim tivesse que ser, ela daria a ele o melhor que pudesse. Ambos ainda eram novos e tinham toda a chance de recomeçar. Não era a primeira e nem a última vez que algo assim aconteceria. Despediram-se agora com um aperto de mão. Paulo deu um beijo em Davi, que nada entendia do que estava acontecendo. Era uma criança pequena. Os dois embarcaram no ônibus. Não tinha muito que levar, a não serem as suas roupas e artigos pessoais e as do Davi. Paulo decidiu que assim que ele pudesse, mandaria uma carta para dizer como estavam. Paulo pediu que assim que ela pudesse, mandasse uma carta para dizer como estavam, onde estavam morando. Mas aquela foi a última vez que se viram. Ela nunca mais lhe escreveu. Paulo voltou para casa, chorou um pouco de saudades do filho, mas assim que as coisas melhorassem, iria reencontrá-lo e dar a ele tudo o que merecia, principalmente o carinho de pai. A relação, que começou muito bem, não teve como ter um final feliz. Geniosos de opinião, ninguém cedeu na hora de tomar decisões. Ela quis ir, ele quis ficar, e foi o que aconteceu. Paulo sozinho não quis mais ficar naquela casa. Voltou, quitou o débito com o aluguel e voltou para a loja onde trabalhava. O dono, seu amigo, recebeu de volta para morar, já que continuava a trabalhar lá. Estava até sentindo falta da companhia do amigo, que entre outras coisas era companheiro de farra. E assim a coisa se sucedeu. Com o tempo, Paulo retomou a sua vida e Sara era apenas um passado, apesar da bela criança que tiveram juntos. O momento não era o adequado para tudo o que aconteceu e o casal não conseguiu superar as dificuldades enfrentadas naquela dura e árdua vida. A juventude pode ter pesado, objetivos diferentes também, o que redundou na separação irrevogável. Sara no Maranhão. A viagem foi longa, mas Sara não via a hora de chegar. Era um misto de tristeza e alívio. Sabia que a sua história com Paulo tinha terminado. Não como ela desejava, mas tinha terminado. Não havia mais ambiente para os dois. Em determinado momento, as brigas haviam se tornado constantes e o amor que os unia já não tinha mais o mesmo peso. Aquela vida em Brasília estava longe do que sonhara para a sua vida e não tinha expectativas de melhoras. Por isso, havia decidido partir, além de ter notado em Paulo o desejo irredutível de ficar. Uma coisa era comum nos dois: a opinião. Eram irredutíveis em suas opiniões, muito pouco flexíveis.
Depois de 48 horas de viagem, o ônibus chegou ao Maranhão. Pouca coisa mudara naquela pequena cidade onde nascera e crescera, e que um dia partira em busca de uma vida melhor. A igreja de São José de Ribamar, onde fora batizada, a praça da igreja, a prefeitura, o colégio onde estudara e a casa da sua família, uma casa humilde, mas de família de bem. Todos aguardavam com ansiedade, agora não era mais só ela. O Davi fazia parte da sua vida e era a novidade que a família tanto aguardava. Ao chegar, não conteve as lágrimas de felicidade e emoção ao rever a família, principalmente os pais. Um misto de alegria e também um pouco de frustração, afinal, não era daquela maneira que ela esperava voltar. Seus sonhos de vencer na vida tinham redundado em um casamento que não dera certo, e Davi era o fruto daquele casamento. Mas não se arrependera, o Paulo era um homem bom, e viveram muitos momentos de felicidade juntos. Davi cresceria e seria bem educado, pois ela também seria, ela por ela, né? E também seria um homem bom, e quem sabe, com um grande futuro. A família estava reunida, seus pais, irmãos, sobrinhos, amigos que havia deixado quando partiu, enfim, todos que gostavam dela estavam ali, e aquilo a deixou muito segura. Abraçou a mãe, o pai, enfim, todos que a aguardavam. Davi girava de mão em mão, todos querendo conhecer a novidade. Com pouco mais de um ano, ele já dava uns passinhos, e era alegre e cativante, uma bênção de Deus para Sara. O que de melhor ela tinha conseguido em Brasília. O jantar estava pronto, aquela comidinha caseira que a mamãe fazia muito bem e que ela tinha saudade. Comeram, conversaram e depois Sara foi descansar junto com Davi. Afinal, 48 horas de estrada não era moleza. Sara iria dividir um pequeno quarto com a irmã e o Davi, até o pai fazer um puxadinho na casa onde ela deveria fixar a sua morada após o retorno. Reconhecendo um amigo. Sara precisava trabalhar, tinha que ganhar o sustento, e de Davi, desde que chegou, tinha o essencial para sobreviver, os pais garantiam. O velho trabalhava na roça e a mãe era costureira. A irmã era professora em uma escolinha da região. Seus dois irmãos mais velhos eram casados e moravam também na cidade. Desde que chegou, ajudava na lida em casa e cuidava do Davi, mas sabia que por mais boa vontade que os pais tivessem, ela tinha que ganhar o seu, até porque o seu temperamento era de uma mulher guerreira, que sempre buscou a sua independência e ainda estava na flor da idade, com muita saúde e disposição para recomeçar. Só que agora mais perto de casa, da família. A experiência fora não tinha sido como ela sonhara, mas somou muito na sua vida. O que fazer? De doméstica, sua principal atividade enquanto esteve em Brasília não funcionaria ali naquela cidadezinha, onde a maioria das mulheres eram donas de casa, e ela também não queria mais aquele tipo de trabalho. Buscava algo em que pudesse progredir, mas tinha fé e sabia que Deus lhe daria uma resposta. Era uma pessoa batalhadora, merecia ser abençoada. Rafael já a conhecia antes da sua partida para Brasília. Ele não se interessava por ela na época, mas hoje tinha se agradado daquela moça vistosa que voltava à sua cidade. Ele era solteiro e estava sem namorada. Não seria nada ruim conquistar o coração daquela nova mulher. Ele tinha seus 26 anos, eram da mesma geração. Ela trabalhava na feira da cidade, ele trabalhava na feira da cidade, onde Sara às vezes aparecia para comprar coisas para casa, sempre acompanhada de Davi, seu companheiro inseparável. Um belo dia, já alguns meses depois do seu retorno,
Andando pela feira, ela encostou-se à banca de Rafael, atraída por seus belos legumes que tinha ido comprar para preparar o almoço. Enquanto ela escolhia os legumes, Rafael a olhava. Olá, tudo bem? Cumprimentou o rapaz. Tudo bem, respondeu Sara. Lembra-se de mim? Sou Rafael, filho do seu Inácio, que morou na sua rua. Ah, estou me lembrando. Só que já faz algum tempo, desde que você se mudou de lá, e eu não sei se você sabe. Você sabe, passei alguns anos fora e agora estou de volta. Este bebê é seu? Perguntou o rapaz. É sim, ele se chama Davi. Suponho que tenha se casado. Sim, mas o meu casamento não deu certo. E depois do término, resolvi voltar para cá. Achei que seria o melhor a fazer. O meu ex-marido não quis me acompanhar. Achou que o melhor para ele era ficar por lá. E assim cada um de nós seguiu seu destino. Vocês têm se falado? Indagou Rafael. Não. Achei melhor não. Terminou e preferi seguir o meu caminho. Se ele um dia aparecer, terá à sua disposição o filho que é de direito. Entre nós, a história acabou. Não achei você... Rafael se alegrou, viu ali a oportunidade que procurava. Ela terminou de fazer a sua compra, se despediu e se foi. Rafael se agradeceu e pediu a ela que voltasse sempre, pois era muito bem-vinda. Sara também gostou do encontro, achou Rafael um cara simpático e agradável. Seria bom ter um amigo como ele. Não imaginou que Rafael estaria interessado nela, nem pensava nessas coisas. Era mãe e tinha outras preocupações. Chegando à casa, encontrou a mãe, Dona Albertina, costurando. A mãe notou um sorriso diferente no rosto de Sara. Gostou daí da feira? Perguntou. Gostei, por quê? Tá com um sorriso diferente, parece que viu novidade. Encontrei uma pessoa que há tempos não via, o Rafael, filho do Sr. Inácio. O Sr. Inácio, aquele que foi nosso vizinho, amigo do seu pai, indagou a mãe. Ele mesma, respondeu. Legal, sabia que ele tinha uma banca lá. Algumas vezes até já comprei legumes em sua banca. Bom, vou preparar o almoço. Vou parar por hoje, vou ajudar na tarefa. Era um domingo e a família geralmente aparecia para almoçar na casa da mãe. Sara estava pensativa e ventilou a ideia de trabalhar na feira. Poderia montar uma banca lá, montar seu próprio negócio. Mas como faria isso? Não tinha capital para começar, a ideia parecia boa, mas como executá-la? Mas ela sabia que ali poderia ser o caminho. Viu que havia um espaço para ser explorado lá. Mas primeiro precisava começar de algum ponto. Um belo dia, quando saía da missa à noite, resolveu dar uma chegadinha à pracinha onde havia movimento. Tinha um local onde tocava músicas, alguns dançavam, outros bebiam uma cerveja e todos se divertiam. Davi ali havia ficado com a mãe e estava bem cuidado. Não faria mal nenhum ela dar uma chegadinha lá e, quem sabe, se divertir um pouco. No caso, a mãe dela, a avó do Davi. Ao chegar, logo foi avistado por Rafael, que estava em uma mesa, sozinho, tomando uma cerveja. O ambiente era tranquilo. Ele não gostava de muita agitação e ela também não. E ela também já não era mais aquela moça que adorava um forrozão, como nos tempos de Brasília. Estava mais calma, apesar de ainda gostar muito. Ele não titubeou e se dirigiu até ela, a cumprimentou e a convidou para se sentar com ele. Ela aceitou e foram se sentar. Aceita beber alguma coisa? Perguntou o rapaz. Aceito, um refrigerante, respondeu ela. Ele solicitou e o garçom de pronto o atendeu. Enquanto ele bebia uma cerveja e comia um tira-gosto, ela tomava o seu refrigerante. E os dois passaram a conversar. Ele sobre a sua vida naquela cidade que nunca tinha deixado e ela sobre os tempos que morava lá em Brasília. O tempo que passou fora, O tempo passou e o seu momento atual. A conversa fluía bem, os dois estavam felizes ali naquele momento. E ela
e ele a convidou para dançar. Era uma música romântica, tudo que Rafael queria para completar a noite. Dançaram e conversaram. Rafael, em determinado momento, falou para Sara que ela era uma moça muito bonita e que estava interessado em namorar com ela, que ficara encantado desde o dia que a viu de volta. Ela achou interessante, mas falou para ele que aquilo não era prioridade dela. Tinha um filho para criar e que buscava trabalho para ajudar no seu próprio sustento e do seu filho e da sua casa. Sua família era humilde e todos tinham que colaborar. Os pais eram maravilhosos e a receberam de braços abertos, mas ela sabia que tinha que colaborar. Além do mais, ela era acostumada a ganhar o próprio pão e já tinha algum tempo. Ele falou para ela pensar que não precisava de uma resposta imediata, para ela pensar e que não precisava de uma resposta imediata. E quanto ao filho, uma vez juntos, seria seu também. Rafael deixou Sara em casa, se despediu com um beijo na testa e se foi feliz, porque tinha tido a oportunidade de estar junto com ela naquela noite e vislumbrava a chance de um sim como resposta. E este é o capítulo 2 do livro Aventuras e Desventuras. Um abraço a todos.